Olá, meus irmãos, boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, certo? Mais um dia de aula e hoje nós falaremos sobre esse tema que vocês estão vendo, John Bunyan e a pregação, certo? Aula importantíssima, primordial para nós, para todos os irmãos, né? A prova de vocês será baseada não nesse capítulo, mas nesse tema, né, da pregação, certo? Que é a pregação puritana 1 e 2, ok? Os capítulos lá da doutrina da igreja, né? Eclesiologia, certo? E vamos orar para iniciar. Santo Deus, nosso Pai, Senhor nosso. Senhor, nós não sabemos quão pecadores somos. Infelizmente, temos os olhos muito voltados para nós. Quando não, nós temos olhos altivos, Senhor Deus, sem conseguir olhar para ninguém ao nosso redor. Senhor Deus, ajuda-nos a olhar para Ti, ó Deus. Nossos olhos estejam voltados para os céus, em clamor, pedindo misericórdia, perdão e graça a Ti. E, Senhor Deus, eu quero pedir misericórdia, perdão e graça, e que Tu também conceda conhecimento a esses alunos, Tu possa, Senhor Deus, fazê-los triunfar de forma cristã, prosperar espiritualmente, que eles possam prosperar espiritualmente, Senhor Deus, e que Tu seja glorificado em nosso meio, pela vida deles. Em nome de Cristo Jesus eu oro. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos prosseguir aqui com essa aula, certo? Essa aula, creio eu, será breve, né? Apesar de ser um tema primordial, mas será uma aula breve, ok? Hoje a gente vai ver basicamente aí sobre a vida de John Bunyan e especialmente sua vida de pregação, né? John Bunyan foi bastante conhecido pelo seu livro O Peregrino, né? Alguns dizem, eu não sei se é verdade, que esse livro, O Peregrino, ele foi um dos livros fora a Bíblia, exceto a Bíblia, um dos livros mais vendidos do mundo. Eu não sei se ainda hoje é assim, mas eu acredito que houve um tempo que de fato foi, né? Peregrino, um livro muito conhecido, né? Uma literatura cristã muito bem feita, muito bem elaborada por esse mestre aí, pregador, John Bunyan, certo? Então acho que é uma leitura primordial para todo crente, certo? Acredito que nós deveríamos fazer como o Spurgeon fazia, né? Fazer a leitura anual do livro, certo? E com certeza será muito benéfico para nossas vidas. Começar com essa palavra aí de Jeremias 23, 29, onde o próprio Deus diz, né? Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, né? Então, a palavra de Deus, ela tem poder, ela é poderosa, ela tem autoridade, nós sabemos disso. Deus usa a sua palavra para salvar, para santificar e também para condenar, né? Nós sabemos a gente vai ver logo mais, esse efeito, esse resultado, um dos resultados da pregação da palavra é esse, de endurecer cada vez mais o coração das pessoas, né? Isso acontece, como o próprio Jesus disse na parábola do semeador, né? Alguns não têm raízes e acabam sufocando a palavra, outros têm medo da perseguição, fogem dos problemas, fogem da palavra por causa dos problemas da vida, né? Por causa das riquezas também, enfim. As pessoas, infelizmente, elas dão muitas desculpas, né, para não crer em Deus quando ouvem a palavra de Deus, certo? A palavra de Deus, ela é fogo, ela é martelo, certo? A gente tem que lembrar disso, né? A ilustração do próprio John Bunyan no livro O Peregrino sobre o pregador, né? Ela está certa. Aqui é quando o cristão se encontra com o intérprete, e o intérprete, como o nome já diz, tem o trabalho de desvendar as coisas para cristão. Ele vê várias cenas lá naquele palácio, esqueci o nome do palácio, mas o intérprete ele tem essa função aí de desvendar as coisas que são misteriosas para o cristão, né? Então o cristão ele passa por um dos móveis, um dos cômodos lá da casa e vê um quadro
onde tem um homem nesse quadro. E aí John Bunyan descreve para nós como é esse homem. Os olhos estavam erguidos aos céus. Nas mãos trazia o melhor dos livros. A lei da verdade lhe estava escrita nos lábios. E pela postura parecia apelar aos homens, e da cabeça lhe pendia uma coroa de ouro. Né? Então esse é o pregador. O intérprete vai dizer que ele é um homem sério, né? Porque a pregação ela é um ministério muito sério da parte de Deus, que nós devemos exercer com seriedade. Os olhos erguidos para os céus, e essa postura dele, né, com os olhos erguidos para os céus, apelando aos homens, é realmente instando com as pessoas, insistindo com elas para que fujam do inferno e abracem a Cristo. Né? Nas mãos ele traz a Bíblia, o melhor dos livros, a lei está nos seus lábios, ou seja, esse pregador ele cumpre também os mandamentos que ele vai pregar, isso é muito importante para todos nós, né? E da sua cabeça ele pende uma coroa de ouro, né? E essa coroa para nós, irmãos, para nós pregadores que ainda somos pecadores, ela ainda está oculta, não conseguimos ver essa coroa. Os pregadores a conquistarão, um dia eles a verão no céu e serão dignos de muita honra, né? As pessoas que levam os outros a conhecer a Cristo, os pregadores esses são os pregadores, né? Serão dignos de muita honra no céu, com certeza, né? Então, irmãos, começar com essas questões aí. Porque a maioria das nossas igrejas não consegue mais ouvir um simples e bom sermão vindo das Escrituras. Porque é tão difícil hoje em dia as pessoas ouvirem uma pregação da sã doutrina, pregação do Evangelho nas igrejas. Porque é tão difícil hoje as pessoas entenderem os sermões. Às vezes os pregadores, os próprios pregadores, eles não tornam as coisas simples, né? Mas uma pregação sempre tem que ser simples, clara, objetiva e muito direta. Esses aí são alguns dos requisitos para uma boa pregação da palavra, né? Onde estão os Spurgeons de Deus, né? O Spurgeon ele era um expositor das Escrituras que era um homem muito simples na sua pregação. Pode ouvir qualquer pregação do Spurgeon. Claro que existe a questão da Inglaterra do século XIX, né? Então alguns termos talvez sejam difíceis para nós, para a gente entender, mas as pregações de Spurgeon, irmãos, elas eram bastante simples. Qualquer pessoa compreendia uma pregação de Spurgeon, certo? E o Joel Bick ele diz o seguinte: parece que a igreja está tropeçando porque o púlpito vai esfriando. Né? Então alguém já disse que, e é verdade, eu creio nisso, que quando o púlpito está em chamas, toda a igreja, todos os bancos da igreja, todos os membros de uma igreja também estarão rejubilando, né, se alegrando e com esse mesmo fervor de espírito, quando os líderes da igreja, quando o pregador da igreja, ele está também, quando ele não está frio, né, mas quando ele está aquecido com o evangelho, com a palavra de Deus, ok? E isso é muito importante. John Bunyan ele era um pregador fiel das Escrituras. Muito de sua experiência como pregador foi causada pelo drama e suspense da sua própria conversão. Isso acontecia muito, irmãos, com os puritanos, né? A gente pode ver um exemplo, não é um puritano daquela época, mas um exemplo bem interessante, não é só John Bunyan, mas o próprio David Brainerd, né? Quem já leu as biografias desses homens vai ver a intensidade com que eles tentavam se achegar a Deus, né? O pavor e a dúvida que eles tinham da sua própria conversão, né? Essa intensidade mesmo, essa reação intensa e rápida e veloz quando eles ouviam um sermão, uma pregação e aquilo e eles parecia que Deus tinha aberto o coração deles, né? Então os puritanos eles eram homens que tinham muitas dúvidas sobre as próprias conversões deles, certo? Essa é uma das características dos puritanos, certo? O próprio John Owen, ele ia assistir às pregações de John Bunyan. Você já parou para pensar aí? Você pregando e John Owen chegasse na sua igreja para ouvir o seu sermão em busca de encontrar Deus por meio da sua pregação, né? Então John Owen, ele ia frequentemente ouvir John Bunyan, né? E o rei Carlos II,
perguntou a John Owen por que ele fazia isso, por que ele ia se, se andava, né, até John Bunyan para ouvir a pregação de um homem que era latoeiro, né? Um latoeiro. John Bunyan, ele era um ferreiro, né? Um homem comum, né? E John Owen respondeu: Majestade, se eu tivesse as habilidades do latoeiro para pregar, voluntariamente abandonaria todo o meu estudo. Então, John Bunyan, irmãos, uma coisa interessante sobre John Bunyan é que ele não tinha faculdade de teologia, ele não teve a oportunidade que vocês estão tendo, ele não cursou teologia, ele não tinha nenhum mestrado, nenhuma graduação em nada, ele era um homem trabalhador, um homem comum, marido de uma só mulher e pai de 4 filhos, e que iria ser preso daqui a alguns anos, né? Mas ele era um pregador, ele só tinha a Bíblia, ele pregava muito bem, né? Então ele tinha muita habilidade para pregar. Isso acontece muito com gente que é muito carente, irmãos que são muito pobres, né? Hoje em dia existem pastores de muitas igrejas, especialmente no interior do Nordeste, que não têm nenhum curso, que aprenderam a ler, se alfabetizaram quando começaram a ler a Bíblia. A Bíblia foi a primeira literatura que eles tiveram contato. Eles aprenderam a ler e a escrever por causa da Bíblia. E pregam muito bem, com certeza, né? Pregam o verdadeiro evangelho, são fiéis na pregação do evangelho. Existem casos como esses, né? Pastor Cleito me contou um dia uma história de um homem, quer dizer, não sei se foi o pastor Cleito, mas foi algum pastor, de um homem que morava no interior. Ele era bem iletrado, bem humilde, bem carente mesmo. Pregava no interior, se não me engano, ele se locomovia de 2 a 3 quilômetros, ele andava diariamente para pregar o evangelho para as pessoas. Muita gente se converteu do catolicismo romano para o cristianismo, né? Para o protestantismo, por meio da pregação daquele homem. Ali naquele ambiente dele prevalecia muito o catolicismo, as pessoas até odiavam muito os crentes, né? Ele começou a pregar e algumas pessoas foram se convertendo e acabou acontecendo uma igreja, né? Uma igreja nasceu, floresceu a partir de poucas pessoas, né? Então isso acontece quando um só pregador sai para pregar o evangelho e daqui a 10, 20, 30, 50 anos uma igreja saudável é encontrada naquele local, né? Isso acontece, irmãos, só por causa da pregação da palavra, só por causa da pregação do evangelho de fato, certo? Olha só, John Bunyan, o que é que ele escreve aqui? Os pavores da lei e a culpa das minhas transgressões eram um peso enorme em minha consciência. Eu pregava o que sentia dolorosamente, até mesmo aquilo que levava a minha pobre alma a gemer e a tremer assustada. Eu próprio, fui em cadeias para pregar eles em cadeias, e levava em minha consciência aquele fogo do qual eu os persuadia a se guardarem, né? Isso aqui me impactou bastante, irmãos. Olha só, John Bunyan, ele pregava o que ele sentia. Ele era um homem que estava assustado, não sabia se ele era salvo, mas ele ainda assim pregava o evangelho. Ele era um homem em cadeias que pregava a homens que estavam em cadeias. Ele era um homem que pregava contra o fogo do inferno, o fogo esse que ele também estava tentando fugir naquele exato momento, né? Irmãos, John Bunyan é um exemplo para aqueles pregadores que passaram a semana talvez em pecado e que tem que pregar, mas estão ouvindo os argumentos de Satanás para que eles não preguem, para que eles não se arrependam, e acabam também não pregando o evangelho, né? Isso acontece muito. Às vezes o pregador está passando por muitos problemas na vida e ele se recusa a pregar. Isso não pode acontecer, certo, irmãos? Isso realmente não pode acontecer. Charles Spurgeon era um homem que tinha depressão, sofria semanalmente com gota e com um espírito de tristeza muito grande nele mesmo. E muitas vezes ele ia pregar, ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia nem como ele iria começar a pregação, mas ele pregava quebrado, mas pregava, né? Ele pregava o que sentia, como John Bunyan também, pregava o que sentia. Eu acho que os pregadores hoje em dia pregavam. Eu não estou dizendo que o pregador deva ser leviano, não deva preparar o sermão, não deva orar, enfim, essas coisas, o preparo. O pregador deve se preparar, mas caso ele não venha a se preparar,
por conta de algum desleixo ou tropeço dele mesmo, ele não deve abandonar o seu ministério, a sua igreja, ou o Cristo mesmo, por conta disso. Então, às vezes, a gente vai sentir muito medo durante a pregação, mas devemos pregar com medo para que as próprias pessoas fujam do medo que nós estamos sentindo. Isso aqui é algo que eu achei bem interessante para compartilhar com vocês também. Né? Num prazo de 2 anos, John Bunyan começou a pregar menos sobre o pecado e muito mais sobre Cristo. Né? O Joel Bicker disse que ele já não trazia somente uma palavra de admoestação, né? Ou seja, de exortação, mas também de edificação e consolo para os crentes. Né? Isso também a gente tem que, nós que somos pregadores, a gente tem que parar e pensar também, não só nós que somos pregadores, né? Isso acontece muito. Quando a gente começa a pregar e quer falar muito sobre o pecado, quer exortar bastante as pessoas, quer ferir bastante a consciência e o coração delas, mas há um momento que a gente tem que parar um pouco e ter uma palavra de edificação, ter uma palavra de consolo, né? Então, nem todo mundo na igreja vai estar em pecado, nem todo mundo na igreja vai ter passado a semana tropeçando em pecados, né? Então, às vezes as pessoas estão passando por problemas, estão a ponto de se divorciar, estão a ponto de abandonarem sua casa, sua família, e elas vão precisar de uma palavra de conforto, né? De uma palavra de edificação. E às vezes nem isso, a pessoa não está passando por nem pela riqueza, nem pela pobreza, nem pela angústia e nem voando nas nuvens. Né? A pessoa passou a semana bem, tranquila, né? E ela vai precisar de uma palavra de edificação, vai precisar de uma palavra de advertência, dos avisos do Evangelho, certo? Então isso aqui acontece muito na vida dos pregadores também. Então esse aqui, o Joel Bicker, ele está nos dando como se deu o processo na vida de John Bunyan, né? O processo na pregação dele. E era justamente para esse fim que a palavra pregada servia, né? A pregação faz seu trabalho, lembrando de 1 Coríntios 14:3, edificando, exortando e consolando. Essas 3 coisas que o pregador precisa, né? Edificar, exortar e consolar, certo? Tem muita gente que se engana, né? Deve ter alguém aqui fazendo algum curso de aconselhamento e muita gente que acha que olha para essa palavra exortação ou advertência e acredita que isso é só chinelo, né? É só coisa ruim, né, para nós, é só peia na nossa consciência. Mas a exortação, irmãos, ela não é, às vezes, só coisas negativas para nós, né? A exortação também pode ser, você pode ler também como admoestação, advertência ou conselho, aconselhamento, né? Então, o que é a exortação? Geralmente é aquela palavra dirigida a nós para que a gente está numa situação difícil e a exortação vai nos fazer passar por essa situação difícil. E muitas vezes, claro, para a gente passar por essa situação difícil, nós vamos precisar nos abnegar de alguma coisa, a gente vai precisar rejeitar algumas coisas, nossas próprias vontades talvez. Enfim, vai exigir algum sacrifício, a mortificação do ego para que você possa fazer a vontade de Deus, certo? Então a pregação não tem somente o intuito de exortar, o pregador aprende isso com o tempo, né? Então a gente tem que lembrar da edificação dos crentes e do consolo também, certo? O John Piper ele afirma que a pregação ela cumpre 3 propósitos, certo? Primeiro é converter os incrédulos, exortar os crentes e avivar a igreja, certo? Converter os incrédulos porque eles estão longe de Deus, né? Então eles precisam ser exortados dessa forma, que abandonam seus pecados, se arrependam e creiam em Jesus Cristo. Exortar os crentes porque eles já são crentes, não perderão a sua salvação e precisam agora caminhar para o céu. Eles precisam agora de saber como eles vão obedecer a Cristo, como eles farão a vontade de Deus, como é que eles vão se santificar. E avivar a igreja como um todo, né? A igreja ela precisa também ser bênção e ser uma referência na sua comunidade. E o avivamento para uma igreja, ela acontece principalmente e primeiramente por meio da pregação e também, claro, da oração. Ok? Esse negócio de... Eu já visitei uma igreja que tinha
tinha um evento, né, que eles chamavam de oração por avivamento. Eles queriam orar e pedir a Deus que viesse um avivamento, né? Mas essa mesma igreja não se dedicava na pregação do evangelho. Então eu acho que é primeiro se dedicar na pregação e depois na oração, certo? Para que é porque por meio da pregação que o avivamento ele vai vir, não é por meio de outro ministério eclesiástico não, certo? Olha só, irmãos, enquanto pregava numa casa de fazenda em 1660, 5 anos depois de começar a proclamar a palavra de Deus, Bunyan foi preso, acusado de pregar sem autorização oficial do rei. Nessa prisão de 12 anos, ele escreveu algumas obras e cartas e fabricou cadastros. Foi nesses 12 anos também que ele escreveu, inclusive, né, que ele escreveu O Peregrino. Escreveu também, se eu não me engano, A Peregrina, que é um livro especialmente para mulheres cristãs, né? Algumas cartas. Foi nessa prisão também, ele tinha muito tempo, né, na prisão, não tinha tanta liberdade assim, que ele fez algumas obras de poesia e também algumas obras de artesanato, se eu não me engano. Ele fez uma flauta, por exemplo, usando o pé de uma cadeira, né? Ele tirou o pé da cadeira e fabricou uma flauta, né, para tocar lá na prisão. Então foi um momento também de muita criatividade, né? Os puritanos eles eram muito idealistas nesse quesito também. John Bunyan ele diz o seguinte: se eu saísse hoje da prisão, voltaria a pregar o evangelho amanhã. Sua esposa respondeu ao juiz da prisão de Bunyan: meu senhor, ele não ousa abandonar a pregação enquanto puder falar. Então pediram a ela: peça ao seu marido que pare de pregar, que nós vamos libertá-lo, né? E ela disse, claro, não com ira, né? Mas consciente de quem era o seu marido. Ele não vai parar de pregar. Enquanto ele puder falar, ele vai continuar pregando o evangelho, né? E Spurgeon dizia sobre John Bunyan: fure John Bunyan e sairá a Bíblia, não sangue. Era um homem, irmãos, cheio das Escrituras, né? A gente tem que parar e pensar sobre isso aí também, certo? Olha só o que acho que é Ralph Southey diz sobre John Bunyan. Como é que era o ministério dele, né? O salão de Southwark, onde ele geralmente pregava, não comportava metade das pessoas que acorriam. 3.000 pessoas chegaram a se reunir ali, e não menos de 1.200 durante a semana, e às 7 horas de escuras manhãs de inverno, né? Então, irmãos, era um pregador que muita gente afluía para ouvir a pregação dele, né? E era um homem comum. Isso que é bem interessante na vida de John Bunyan, né? Ele era um homem comum, pregando a homens comuns, né? Pregando a pecadores comuns, né? O Burton diz o seguinte: por meio da graça, ele obteve esses 3 títulos celestes, a saber, a união com Cristo, a unção do Espírito e a experiência das tentações de Satanás. Irmãos, basicamente, eu não tinha entendido no começo que era... ele tinha conseguido esses 3 títulos celestes, né? Eu não tinha entendido assim que eu li. Mas basicamente significa que ele, ao se converter, ele recebeu a união com Cristo, a unção do Espírito e experiências de tentações. Foi tentado pelo diabo, né? Então basicamente é isso que ele quer dizer com ele obteve esses 3 títulos celestes, né? Que ao se converter, ele foi marcado por essas 3 coisas aqui, certo? E ele diz que as tentações de Satanás preparam melhor um homem para aquela obra poderosa de pregar o Evangelho do que todo o conhecimento e títulos que se pode obter na universidade. E nós sabemos que os pregadores, irmãos, são diversamente tentados pelo diabo. O diabo sabe que eles não podem... o diabo sabe que se eles se calarem, ele vai conseguir vitória, né, diante de algumas pessoas que são suas próprias filhas, né? Fazem parte são filhas do diabo, né? Então a pregação ela tem esse poder também de libertar as pessoas das trevas, né? Graças, porém, a Deus. John Bunyan diz o seguinte: na minha pregação eu tenho de fato sentido dores e é como se estivesse em trabalho de parto para gerar filhos para Deus.
e não podia me dar por satisfeito a menos que aparecessem frutos de meu trabalho. Então é isso que é muito marcante na vida de Bunyan, né, irmãos? Que ele pregava o que sentia. Sentia dores e não deixava de pregar por causa disso. Ele pregava com dores, né? Dores espirituais, dor no coração. Ele não se dava por vencido apenas com as pessoas dizendo amém ou sim durante a pregação. Precisava haver mudança, precisava haver transformação na vida dessas pessoas e uma transformação visível, real, né? A árvore tinha que dar frutos, certo? Se não desse frutos, ela seria queimada. Essa era a ótica dos puritanos em relação às pessoas. Tanto na igreja, que já eram cristãos, elas deveriam se santificar cada vez mais, quanto também fora da igreja. As pessoas incrédulas, né? Elas tinham que se arrepender e serem salvas e abraçar seus irmãos na fé em alguma igreja, né? Isso é bem marcante também. Acaba pulando aqui, né? A compreensão do coração, irmãos, ela era muito importante. John Bunyan, os puritanos, né, basicamente, eles são conhecidos como psicólogo da alma, né? Jonathan Edwards conseguiu esse título. Era um homem que, na pregação e nos seus escritos, ele tentava perscrutar as insondáveis coisas que haviam dentro do coração humano. Ele tentava interpretar aquilo, discernir o coração humano, né? Que é bem complexo, né? É bem dilatável, bem difícil de a gente entender. Mas os puritanos, eles não é que eles tinham esse poder, mas eles tinham esse ímpeto de ir em busca de conseguir, por meio da pregação, chocar e abrir os corações dos homens mesmo. Isso acontecia bastante, certo? Isso acontecia muito. Então Bunyan, na pregação, ele compreendia os corações humanos, pois compreendia o seu próprio coração, às vezes complexo, mas sempre enganoso, né? Pode ler o livro Graça Abundante aos Pecadores. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho um Peregrino aqui. Tem essa edição que eu ainda vou ler do Peregrino. O Peregrino, essa edição aqui que eu ainda vou ler, que é da editora Central Gospel. Então essa edição que eu ainda vou ler. E aqui tem o livro Graça Abundante. Vocês podem ler esse livro aqui, a biografia dele. Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. John Bunyan, ele se intitulava como o Principal dos Pecadores, certo? Mas ler biografias é muito importante. Muito importante, tá? Cada um de nós precisa costumeiramente ler biografias. É muito importante, a gente cresce muito. Então, irmãos, continuando aqui, pavor, dúvida e graça foram o que o pregador latueiro sentia na sua vida e é o que ele também passava para as pessoas. As pessoas sentiam pavor enquanto ele pregava, dúvida também, se de fato eram crentes ou não, e muitas delas haviam recebido a graça de Deus, haviam sido salvas por ele. Então a gente vai de um por um aqui, né? Pavor. Já na infância, o John Bunyan, ele sentia medo das coisas espirituais e dos seus próprios pecados. Ele escreve que aos 9 anos de idade ele sentia medo, ele tinha medo de sentir a presença de demônios tentando levar a sua vida, né? Isso aos 9 anos de idade, né? Bem interessante. Após o abandono desses pecados aqui na sua infância, né? Isso aqui se delongou aí até a juventude dele, né? O Bunyan se sentia uma nova pessoa, certo? Mas como ele mesmo disse, escreveu, apesar de ter abandonado esses pecados aqui, ele mesmo de fato não havia sido regenerado ainda. Ele só abandonou os pecados pelo seu próprio livre-arbítrio, pela sua própria vontade, né? Aqueles pecados dele foram abandonados pela escolha dele, não porque ele amava a Cristo ou conhecia a Deus, mas porque ele entendia que aqueles pecados o faziam mal, certo? Então ele escreve: eu não conheci nem Cristo, nem a graça, nem a fé, nem a esperança, né? Mesmo tendo abandonado os pecados, irmãos. Isso aqui fala muito pra gente
você vai lembrar da sua própria conversão, né? John Bunyan, nós muitas vezes quisemos salvar a nós mesmos, sem nenhum êxito, né? Sem conseguir andar ou caminhar ou conquistar essas coisas, né, irmãos? A gente precisa lembrar disso. É Deus quem nos salva, né? A graça é derramada sobre as nossas vidas foi derramada sobre as nossas vidas mesmo quando nós nem queríamos, né, irmãos? Isso aqui é algo muito importante. Após ter ouvido a conversa de 4 mulheres sobre o pecado e as tentações de Satanás, né, John Bunyan sentiu a sua alma aflita. Ele disse que um dia estava andando e ouviu 4 mulheres conversando e passou a seguir essas mulheres tentando ouvir, né, o que elas estavam conversando e sentindo na própria alma dele a aflição daquela conversa, né? Mulheres crentes, claro, né? A partir daí ele ia à igreja para tentar sentir algum alívio, né? Ele disse que ele gostava muito da comunhão que tinha com os cristãos, de conversar e tal, mas ainda assim ele não era crente, certo? Ainda assim ele não tinha se convertido. Olha só o que ele escreveu. A minha alma começou a ser assaltada por novas dúvidas sobre minha felicidade futura, em especial por preocupações sobre se eu era eleito. Mas como eu poderia ser se o dia da graça já havia ficado para trás? Né? Então são coisas que martelavam, né, a mente e o coração de John Bunyan, irmãos, infelizmente, né? Infelizmente, assim, claro que a gente, graças a Deus, isso aqui redundou na salvação dele. Mas para muita gente, irmãos, isso acaba não resultando em salvação nenhuma. Pelo contrário, as pessoas acabam como aquela semente, né, que não penetra de fato o solo, né, e cresce rapidamente, mas logo murcha, né, logo ela seca, né? Então algumas coisas acabam sendo mais importantes para algumas pessoas do que a própria salvação. Elas não continuam com esse mesmo ímpeto aqui, com esse mesmo pavor, essa mesma dúvida que os homens geralmente têm antes de serem salvos, né? Isso aqui é muito importante, irmãos, muito importante para nós. Ele achava que Deus zombava de suas orações. Olha só o que ele escrevia, o que ele achava que Deus fazia, né? Esse pobre coitado fica ansiando por mim, como se eu não tivesse nada para fazer com minha misericórdia, senão derramá-la sobre alguém como ele. Ele achava que Deus olhava do alto céus, ele achava que Deus e Cristo, irmãos, eram orgulhosos. Eles achavam que Deus e Cristo eram egoístas. Pelo contrário, né? Nosso Deus é um Deus benevolente, é um Deus misericordioso. Não é um Deus que, ao ver uma alma aflita, não é aquele levita e aquele fariseu que passam de largo, né? Não querendo oferecer ajuda ao samaritano. Pelo contrário, nosso Deus é como aquele samaritano que se aproxima dos pecadores feridos, né? Quebrados, quebrantados, cheio de dúvidas na alma e os ergue do pó. Ele ergue o necessitado do pó e faz com que a estéril seja mãe de muitos filhos. Né? Salmo 113 nos fala isso. John Bunyan, e aqui a gente encontra pavor, dúvida, mas também graça, né? John Bunyan se converteu por volta de 1650. Ele escreveu: a tentação foi tirada e eu voltei à razão. Então aqui as portas do céu foram abertas para ele. Você vai lembrar de Lutero, né, que lia Romanos 1,17. Quando ele lia, toda vez que ele lia a palavra a justiça de Deus, a sua alma ficava irritada e ele odiava Deus quando ouvia falar da justiça dele, porque para ele um Deus justo tem que punir o pecador, né? E Lutero, ele não entendia, né? A mente de Lutero não estava ainda apta para aprender, não estava aberta para aprender que a justiça de Deus não foi derramada sobre nós, mas sim sobre o seu Filho, Jesus Cristo, e isso é a nossa libertação, essa é a nossa salvação, né, irmãos? Graças a Deus. Então, semelhante ao filho pródigo, irmãos, John Bunyan voltou para seu pai, né? E a Bíblia diz que o filho pródigo, então, caindo em si, ele disse todas aquelas coisas, se levantou e se foi para o seu pai. Né? Isso é o que acontece com a alma humana quando ela encontra a Deus, ou quando Deus a encontra, né? John Bunyan, ele escreveu o seguinte: quando Deus mostra a alguém o pecado que essa pessoa cometeu,
o inferno que ela mereceu, o céu que ela perdeu, e ainda assim que é possível ter Cristo, graça e perdão, isso a tornará sóbria, isso a comoverá, isso quebrantará o seu próprio coração. A gente precisa, irmãos, dar graças a Deus por causa disso. Né? A gente tem que dar graças a Deus porque estávamos a um passo do inferno e Deus nos salvou a um passo do inferno e Cristo resolveu intervir na nossa situação, certo? Graças, porém, a Deus por conta disso, né? Para John Bunyan, e aqui a gente tem a pregação de John Bunyan ao coração. Para ele, a pregação deveria ser três coisas: participativa, suplicante e exaltante, ou exaltadora, né? Ou seja, tinha que exaltar a Cristo, certo? Wakefield, ele afirma que John Bunyan ele era informal e usava a linguagem coloquial ao confrontar os ouvintes com as questões de vida e morte, céu e inferno. Olha só que interessante, né? Muitos pregadores acham que precisam muito de retórica, né? E às vezes isso não é necessário. Apenas falar, né? A pregação, claro, com intensidade, com vida espiritual, com devoção a Deus e com teologia, mas você não precisa ser um mestre, um doutor em teologia para ser um pregador, certo? A pregação ela devia, irmão, ser participativa, ou seja, os pecadores deveriam interagir com essa pregação, ora arrependendo-se, ora alegrando-se. Não é que o pecador tinha que, ao ouvir a pregação, começar a falar também, a pregar também, ou tirar suas dúvidas. Não, a pregação é algo, é um monólogo, né? Só uma pessoa deve falar e os outros devem ouvir, né? Ouvir. Só uma pessoa deve apelar aos ouvintes, ok? E a reação dos ouvintes deve ser o arrependimento, a alegria, um novo comportamento, o abandono dos pecados, né? Um novo estilo de vida. Todas o que eu acabei de narrar são reações naturais à pregação da palavra, certo? Ele falou o seguinte: agradeço a Deus por me ter dado certa dose de compaixão pela alma deles. Outra coisa que o pregador precisa muito, irmão, é de compaixão, de misericórdia. Assim como o sacerdote entrava no Santo dos Santos para rogar pelos seus próprios pecados e pelos dos outros, né? Ou seja, um sacerdote ele não ia com o nariz empinado, cheio de orgulho, não. Ele entrava no Santo dos Santos sabendo que ele era um pecador. Da mesma forma, um pregador deve subir ao púlpito sabendo que ele é um pecador também, precisa e necessita da graça de Deus, sabe? Então, é por isso que o pregador precisa antes pregar para si mesmo, para ele mesmo antes, porque ele também precisa se arrepender dos seus pecados, também precisa de perdão e misericórdia da parte de Deus. Então ele continua aqui: agradeço a Deus por me ter dado certa dose de compaixão pela alma deles, o que também me levou a labutar com grande diligência e seriedade para descobrir uma palavra que pudesse prender e despertar a consciência, caso Deus a abençoasse, certo? Essa aqui era outra coisa que é muito importante para nós. Em todas as suas pregações, Bunyan instava a sua congregação a reagir à palavra pregada. Havia um senso de urgência em sua pregação, certo? Isaías 55:11, irmãos, um texto da Bíblia que ilustra muito essa ideia, né? Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então o que é que o pregador precisa fazer? Ele precisa apenas, com unção do Espírito Santo, pregar o Evangelho às pessoas, ensinar as pessoas como elas vão obedecer a Cristo. Isso aqui também é primordial para um bom pregador. Ele precisa instar as pessoas, fazer com que as pessoas reajam a isso. É por isso, irmãos, e eu tenho falado isso nas últimas aulas, né, que um pastor ele nunca pode pregar um sermão presumindo que todos os membros da igreja dele sejam crentes. Não. A pregação dele, ele precisa colocar Cristo na pregação, certo? Toda pregação tem que ser evangelística. Toda pregação tem que ter o evangelho nela. Além disso, além de participativa, a pregação tem que ser
suplicante. Ou seja, o pregador precisa insistir com as pessoas. Olha o que John, olha a parte da pregação do Bunyan. Ele dizia o seguinte: levanta o teu olhar um pouco para cima, e eis que lá está o propiciatório e o trono da graça, ao qual deves vir e mediante o qual tens de ser salvo. Né? Então o pregador precisa, na sua pregação também, criar passagens, caminhos, né? Criar vias para que as pessoas ouçam primeiramente o Evangelho. Né? O Evangelho pregado de forma pura e simples, certo? Na minha pregação da palavra, eu prestava atenção especial em uma coisa, a saber, que o Senhor me dirigia a iniciar por onde sua palavra inicia com os pecadores. Isto é, condenar toda carne e revelar e declarar que, pela lei, devido ao pecado, a maldição de Deus alcança e aprisiona todos os homens que vêm ao mundo. Outra coisa também que o pregador precisa prestar atenção, irmãos, é aquilo que John Wesley sempre dizia: toda pregação tem que ter 99% lei e 1% graça. Né? Ou seja, o pregador precisa insistir com as pessoas que elas são pecadoras de fato, que o pecado delas é gravíssimo, elas estão pecando contra Deus. Somente assim, é primeiro pregar o inferno para depois pregar o céu. Primeiro prega a lei, depois prega o Evangelho. Primeiro o Monte Sinai, o Monte da Lei, depois o Monte Sião, certo? Na obra O Peregrino, né, o John Bunyan faz isso com muita excelência, né? Pois no começo da obra vocês vão lembrar de quando o cristão perde o rolo da lei, né, o rolo do Evangelho, que era, ele deveria no final se apresentar ao seu Senhor com esse rolo, e ele volta para lá, ele volta para buscar, isso mostra o arrependimento do cristão, né? Volta para buscar no mesmo local que ele perdeu o rolo, e aí ele vê diante dele o Monte Sinai, e ele está fumegando, né? Ou seja, aquela é a visão do homem que abandona o Evangelho e tenta seguir para o seu próprio caminho, o caminho da lei, o caminho da carne, certo? Então, o que é que esse homem precisa? Precisa do Evangelho ainda, certo? Se Satanás não descansa um só momento, apelando às almas dos homens, de igual maneira os pregadores não devem descansar de sua grande responsabilidade de apelar às almas dos homens. A gente precisa também disso, irmãos. Precisamos lembrar que nós também somos pecadores, certo? E que nós também somos pregadores e devemos apelar às almas humanas, lutar contra o diabo nessas horas. Toda pregação também deveria exaltar a Cristo, irmãos. Toda pregação deve ser exaltadora. Ó bendito Filho de Deus, aqui há de fato graça, insondáveis riquezas da graça. Graça suficiente para deixar anjos intrigados, graça para alegrar pecadores, para deixar demônios atônitos. Quando nós paramos para fitar a Cristo na cruz, morrendo em nosso lugar, a gente consegue ver as insondáveis riquezas da graça de Deus, irmãos. Riqueza essa que foi no lugar de maior humilhação de Cristo que nós encontramos a nossa maior salvação, nossa maior exaltação. Foi morrendo que Ele nos concedeu vida, certo? E olha essa frase aqui de John Bunyan: ver um príncipe rogar a um mendigo que aceite uma esmola seria uma cena estranha. Ver um rei rogar a um traidor que aceite clemência seria uma cena mais estranha ainda. Mas ver Deus rogar a um pecador que ouça Cristo dizer: estou à porta e bato, e tenho um coração e um céu repletos de graça para dar àquele que abrir, essa é uma cena que assombra os olhos dos anjos, né? Então, irmãos, nós temos a Deus, como Paulo disse, como se Deus, por nosso intermédio, rogasse aos homens, apelasse aos homens. Então, o maior interessado na nossa salvação é Deus. Você vai lembrar que Jonas não queria pregar o Evangelho, mas Deus quis salvar os ninivitas, né? Povo de dura serviço, povo terrível, povo violentíssimo. Jonas sabia disso, e Deus sabia disso também. Inclusive, era contra Deus que os ninivitas estavam pecando, e Deus era o mais interessado em salvá-los. Certo, irmãos? E lembrar, por fim, que precisamos de homens como Bunyan, produzir chamas que incendiarão as florestas do erro e aquecer a própria alma deste planeta frio. Precisamos pregar com o fogo do inferno atrás de nós e a glória dos céus diante de nós. Irmãos, que nós possamos rogar a Deus que envie ceifeiros para a sua seara santa, né?
A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Nós precisamos disso, certo? Então é isso, meus irmãos. Essa foi nossa aula. Que Deus abençoe a vocês. Não deixem de ler o livro, de fazer a resenha, certo? E que Deus nos abençoe. Até mais.